Bom dia, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical. Que bom que você está aqui para a gente aprender um pouquinho mais junto. O tema da aula de hoje são os 12 discípulos de Jesus, tá bom? Mas aí a gente vai entrar no ministério de Jesus, quando ele inicia o ministério, antes de escolher os 12, o momento em que ele escolhe os 12, né? O porquê da escolha dos 12 e o envio desses 12, tá bom? Para poder ficar mais completo, você entender o contexto, tudo direitinho. Beleza? Então, o primeiro texto que a gente vai ler é Lucas 4, de 15 a 21. Eu nem vou ler tudo, não, mas aí já deixa separadinho aí pra gente poder começar a aula e você já abrindo o seu texto aí, tá bom? Vamos orar. Deus, obrigado por esse dia maravilhoso, por esse domingo. Deus, console os corações que precisam de consolo nesses dias. Ó Deus, e nos instrua na Tua palavra, de acordo com a Tua boa vontade, e tenha misericórdia de nós, Pai, porque somos necessitados de Ti. É assim que oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Jesus começou o seu ministério, nos evangelhos aparece que depois da tentação, ele inicia aí o seu ministério, então pregando o evangelho, as boas novas, né, aos 30 anos de idade. E aí, logo quando ele inicia, ele volta, né, para Nazaré, e na sinagoga ele lê um texto que é a definição então do que é o seu ministério, que fala assim, no versículo 18, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Então ele está lendo um texto de Isaías. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. No versículo 21, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então ele está dizendo para quem é o ministério dele, né? Ele veio para evangelizar os pobres, né? E a gente sabe muito bem que não tem a ver com dinheiro. Também pode ter a ver com dinheiro, né? Curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos que estão aprisionados, e dar vista aos cegos, né? Todos os que estão cegos vão passar a ver, cegos físicos e cegos espirituais. Pôr em liberdade os oprimidos, todos aqueles que estão oprimidos, eu quero pôr em liberdade, anunciar o ano aceitável do Senhor. Tem um outro texto de Mateus que fala, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e a promessa é, e eu vos aliviarei. Então isso é muito interessante, porque a quem Jesus chama para vir até Ele? Todos. Todos quem? Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, o Evangelho de Jesus é para nós que nos vemos pequenos, necessitados. Eu ouvi um pastor dizendo domingo passado, aqueles em que a alma grita, aqueles em que sabem que não são nada, que necessitam do alívio de Jesus. Para esses é o ministério. Logo, o ministério de Jesus não é para os arrogantes, não é para os completos, não é para os instruídos, os abastados, os que não necessitam de nada. Ele é para os necessitados, tá bom? Que fique isso bem claro. Jesus, antes de chamar os 12, ele já deixava aí um rastro de esperança, né, onde ele passava, porque ele criou um novo olhar para com o ser humano, um olhar que os religiosos da época já não tinham, um olhar empático, né? Ele criou uma nova maneira de olhar a vida. Ele veio trazer de volta, né, restaurar nos corações a nova maneira de ver a vida, como aquela epifania de Clarice Lispector, para quem gosta, que ela faz você olhar um ambiente cotidiano, corriqueiro, que você passa por ali o tempo inteiro, né, as mesmas pessoas, com um outro olhar, com um novo olhar de vida. Então ele vem para trazer tudo que já não é mais visto, invisível, né? Por exemplo, o cego, a mulher que sofria do fluxo de sangue, ele vem através do amor e da empatia que ele vem trazer de novo aos corações, trazer essas pessoas então para o centro da sua fala, né? Para o centro do seu amor. Então, vem modificando, vem fazendo uma transformação ali geral naquele ambiente em que as pessoas já estavam habituadas, inclusive nelas próprias. Então, algo que Jesus veio trazendo também, principalmente ali na vista dos fariseus, é para que eles olhassem para si como sepulcro caiados, né? Olhassem para si e como pessoas necessitadas de mudança e de transformação. Então, Jesus, nessa epifania, vem trazendo
vem fazendo com que as pessoas olhem a mesma realidade, mas extraiam uma essência amorosa, empática, cheia de esperança desse ambiente em que elas se encontram. Então, essa é a missão de Jesus para os necessitados e trazer uma nova visão, trazer uma nova vida, trazer cura, libertar, né, nos libertar das nossas cegueiras e das nossas complicações, né, da nossa miséria. Esse era o foco de Jesus. E aí, no livro de Marcos, a gente vai ler agora no capítulo 3, a gente vai entender como Jesus se encontrava na hora que chamou os discípulos, né? Marcos 3, já estou no 6. Marcos 3, de 7 a 19, a gente vai ler devagarinho. Isso aí foi um pouquinho antes de Jesus convocar os 12. E retirando-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, e de além do Jordão, de perto de Tiro, de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Então, a gente já vê que no versículo 7, retirou-se Jesus com seus discípulos. Logo, Jesus já tinha discípulos, mesmo antes de escolher os 12. Então, tinha uma multidão que o seguia, tinham curiosos, tinham pessoas de todos os lugares, era uma multidão mesmo. E tinham os discípulos. O que significa discípulo? Aprendiz, aluno. Então, tinham pessoas que estavam caminhando ali próximas a Jesus para aprender com ele, ok? Então, no versículo 9, fala assim: ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que não o oprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Aí vai entrar a escolha dos 12. Então, quando ele vai escolher os 12, a multidão comprimia, né? Eram muitas pessoas, a demanda de trabalho de Jesus estava cada vez mais se tornando difícil, né? A demanda era muito grande, então ele precisava de pessoas para que o auxiliassem, para estarem próximas dela. Então, por essa demanda, existiu também a escolha desses 12. Então, ele fala aqui do barquinho, né? Por exemplo, que deixa um barquinho separado aí, porque eu vou precisar dele. Lá em Lucas, quando Jesus vai chamar então Pedro para o ministério, para o discipulado, ele pede ajuda a Pedro primeiro. Pedro, né, me deixa eu usar o seu barquinho, porque eu preciso falar com essa multidão, né? Eu preciso que você coloque esse barquinho lá dentro do lago, mais distante, para que eu possa então falar com eles, porque da beira não dá, eles são muitos, né? Estão muito perto. Então, ele já tinha começado o seu ministério, já tinha essa multidão, tinha essa grande demanda de trabalho, de serviço. Então, isso é uma das causas para que ele chame os 12. Por que 12? Né? Porque ele faz uma ligação aí com as 12 tribos de Israel. No Apocalipse 21 também vai relembrar desse número 12, das tribos. Então, é como se fosse um novo Israel levantado aí através dos 12 discípulos. Quem eram os 12 discípulos? Pessoas totalmente comuns, totalmente diferentes, pessoas que eu e você jamais escolheríamos, com certeza, para estar junto de nós, né? Pescadores, publicanos, zelotes, né? Extremistas, enfim, Jesus escolheu pessoas diversas, já nos apontando que seria a realidade da igreja, que ele vem comparar a igreja posteriormente ao corpo. O corpo nada mais é do que pessoas extremamente diferentes, que unidas no mesmo propósito formam o corpo, que é o corpo que vai, que toca, que abraça, que conduz, que fala, que anda, né? Então, essa é a analogia, né, perfeita aí dos 12 também, do que é ser igreja. Pessoas diferentes que, para haver igreja, necessariamente tem que haver pessoas extremamente diferentes. A gente já vê, né, a analogia do corpo, o nariz é de um jeito, a mão é de outro, o pé é de outro, a barriga é de outro, o ouvido é de outro. Então, esse também está nos dando como seria aí, né, essa questão do corpo de Cristo. E pessoas imperfeitas, né, não conhecedores da lei, doutores da lei, conhecedores aí das doutrinas, não, pessoas comuns. Isso é uma prova de que ele chama a mim e a você, pessoas totalmente comuns, né, totalmente deficientes, incapazes, para nos aproximarmos dele, então sermos discipulados e discipuladas por ele. Então, ele chama a esses mesmos, tá? Ele chama a nós mesmos que somos completamente dependentes e incapazes, né, de todas as coisas para poder nos discipular no caminho.
E aí ele vai escolher os 12, no versículo 13. Subiu ao monte, chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Aí os nomes. 16. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Boanerges, que significa filho do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e a Simão cananita e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Então ele vem falando o nome dos 12. E aí é necessário a gente entender também que esses 12 não são mostrados, não está escrito ali o momento em que ele chamou a cada um. Mais especificamente, Pedro e André, que são irmãos, né? Simão, Pedro e André, Tiago e João, que são irmãos também, os 4 pescadores, vem contando nos evangelhos também. Mateus, o publicano, também conhecido como Levi, também vem dizendo ali como que Jesus os chamou. Especificamente os pescadores, né, os 4 ali, Jesus os convocou, né, Jesus os convidou, né, os 2 pares aí de irmãos, e ele tem uma frase que ele fala, e está nos 3 evangelhos sinóticos, que ele fala assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Por que ele usa esse termo pescadores? Eu acho isso muito legal em Jesus, porque ele vem aproximando a fala dele da realidade daqueles rapazes, né, daqueles homens. Então, a fala dele, ela sempre é compreendida, porque ele tem essa preocupação, esse cuidado, né, em falar da maneira como aqueles ali a quem ele fala precisavam e conseguiriam entender e ouvir. Isso é muito interessante no ministério de Jesus. Mateus é o mais... acho que foi o chamado mais poderoso, que a gente mais admira, que ele fala assim: Mateus, bora. E Mateus levanta e segue Jesus e nunca mais olha para trás, né? Mateus, então, era um publicano, cobrador de impostos. Ele era judeu e cobrava dos judeus para entregar para Roma, porque ali era dominado pelo Império Romano. Então, ele era muito mal visto no meio dos judeus. Ele era um cara que ninguém queria perto, né? Totalmente desqualificado aí pelo povo judeu. E Jesus convida, e ele na mesma hora deixa tudo. Provavelmente tinha muito mais posse do que qualquer judeu ali, né? Porque ele ganhava mais dinheiro, enfim, lidava com isso também. Jesus o convocou e ele foi. Então, o perfil desses 12 é muito interessante, porque são muito, né, diversos, né? E aí Jesus vem ensinando para eles, vem caminhando junto com eles, ensinando o que era então o ministério para esses. E é muito legal que Lucas, quando ele vai apresentar Jesus, quando ele mostra aí o ministério de Jesus, Lucas era grego, era médico, ele podia elitizar ali, né, no evangelho, mas ele não faz isso. Ele apresenta o Jesus dos humildes, né? O Jesus que caminha na colônia dos pescadores, nas comunidades agrícolas, no meio dos humildes, porque eram esses que estavam sedentos, então, de uma nova vida, de um novo olhar para a vida. E era para esses que Jesus se apresentava. Então, em Lucas, por exemplo, Jesus nunca está em Tiberíades. Tiberíades, que era um grande centro, né, turístico e tudo, de pessoas que tinham mais posses, talvez, né? Não porque a mensagem de Jesus não fosse também para essas pessoas, porque a mensagem de Jesus é para todos, mas é muito improvável que a pessoa que abastada, né, rica de tudo, que está muito satisfeita com o que tem, diga: eu sou necessitado, né? Então, no meio dos humildes é mais fácil que essa mensagem seja bem recebida, porque os humildes, eles anseiam por algo, né? Eles ansiavam por algo, e Jesus veio com esse algo transformador, que é justamente a boa nova, a cura, né? A vista, as pessoas que estavam encarceradas ali nas suas próprias mazelas, na sua própria maldade, ser liberta. No meio dos humildes isso acontecia. Então Jesus estava ali, né? Lucas apresenta Jesus ali. E ele fala também que eu não vim para os sãos, né? Eu vim para os doentes, né? Os sãos não precisam de médico. Então, se a gente se vê são, a gente não precisa de médico. Quem precisa de médico é o doente, né? É a gente, quando a gente se enxerga um nada, né? Quando a gente se enxerga limitado, quando a gente se enxerga impotente diante de várias situações aí na vida, é para nós, quando nós conseguimos nos enxergar como esses pequenos. E aí, depois que Jesus os chama, né, caminha com eles, eles envia. E aí a gente vai ler em Marcos 6, esse texto é muito importante que a gente leia, porque fala muito sobre a dinâmica de discipulado de Jesus para as nossas vidas hoje também. Ele fala assim:
capítulo 6, versículo 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los. Logo, os sinais não se manifestam na inércia. É preciso sair da inércia, é preciso ir. Então, Jesus os envia. Começou a enviá-los a dois. Isso é muito legal também, porque a missão ela também não acontece na individualidade, mas na unidade. É preciso que a gente esteja unido, né, para que a missão vá adiante. E deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. Então ele fala assim: não levem fardos, vá na simplicidade da sua caminhada, porque o fardo preocupa, né? Vá de maneira simples, vá em paz, vá levando o que eu te mandei levar, que é a boa nova, que é o amor, que é a empatia, né? Não leve fardos e esteja disponível para ir também, porque para ir sem fardo é difícil, ainda mais no mundo de hoje, todo mundo quer acumular um monte de coisa, né? A gente pensando na nossa vida hoje, como é difícil caminhar sem fardo, sem preocupação, sem aquele monte de coisa que a gente vai acumulando. Jesus fala: não leva nada, bota sua sandália, pega aí o seu cajado e vai, né? E deixa que eu vou suprir as suas necessidades. As pessoas vão te alimentar, as pessoas vão te receber, né? Isso é muito legal. E diz-lhes: na casa em que entrares, ficai nela até partires dali. Quando você entrar numa casa, se demora naquela casa, né? É necessário entrar na casa. É necessário com que aquelas histórias daquelas pessoas encontrem abrigo no seu coração. Com que a sua história e a sua boa nova encontre abrigo no coração dela. Então é necessário que a gente esteja contaminado um pelo outro. É necessário que você vá e você cuide e que você partilhe, que você sente, que você olhe no olho, né? Que você permita com que aquela pessoa também extraia essa nova essência de vida que eu estou enviando através de vocês. Para isso é necessário se demorar. Então, a casa que você entrar, fica ali até você ir embora, né? Não tenha pressa de entrar no mundo do outro, na história do outro, de se compadecer do outro. Aliás, só se compadece quem está junto, porque existia ali uma insensibilidade tão grande já dos religiosos, né? Eles estavam tão insensíveis à realidade daquelas pessoas ali ao seu redor, né? Que as pessoas não haver cura, na verdade, né? Quando você só pode se compadecer do outro e se aproximar do outro quando você conhece quem é esse outro, quando você se aproxima, né? Então isso é muito legal. E com relação à casa também, a gente está tendo que ressignificar o sentido da casa nesse tempo de quarentena, né? A casa hoje tem se tornado de novo um lugar de consolo, porque a gente tinha deixado o consolo lá para os consultórios, né, de psicologia, nada contra, mas para as terapias, né? Que a casa seja um lugar de consolo, porque é a nossa casa, né? Também um lugar de educação de filhos, né? A gente tem deixado para a escola a educação dos nossos filhos somente, a gente tem deixado para a igreja a educação cristã das crianças. Então, ressignificar a casa como esse local de cura, de transformação, de empatia, sabe? De solidariedade, de educação, de compromisso um com o outro, né? De quando a gente divide as tarefas em casa, porque a casa é de todos, cada um precisa auxiliar. Então, esse ressignificado que tem nos trazido, né? Esse lance de ficar em casa, também tem sido muito legal. E a Bíblia traz esse, né? Quando você entra na casa, fica, porque a casa ela é um lugar de transformação, ela é um lugar em que a vida jorra, né? Deveria ser, mas não estava sendo, porque a gente pouco parava em casa e hoje a gente está ressignificando isso, é muito importante. E aí, ele instrui no final aqui, versículo 11: tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés. Isso é muito legal também. Se a pessoa não te receber, sacode a poeira e bola para frente, vai para outra missão. Quem vai perder é quem não te recebeu, né? É quem não teve a oportunidade de ter a sua vida contaminada por essa mensagem tão gloriosa. E essa educação é muito legal, que a gente aprende aí porque a religião cristã, ela além de ser educada, né, ela é aquela que vai até o outro, ela não é estática de forma alguma, embora alguns vejam assim, mas ela ensina sobre como Jesus, ele quer transformar as pessoas,
mas Ele quer transformar somente aqueles que desejam essa transformação. Então tem aquele texto que fala: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Eis que estou à porta e bato. Se você se entender como esse necessitado, como esse que precisa de uma palavra de conforto, de renovo, de transformação, você quer ter um novo olhar com relação à vida, né? Jesus não está falando: eu vou entrar e vou fazer, né, um escarcéu, eu vou te transformar, vou te dar seu emprego novo. Não, Ele vai te fazer ter um novo olhar, né? Assim como Ele ensinou os discípulos a levarem esse novo olhar para as casas das pessoas, né? Esses 12 tiveram essa incumbência. E que a gente também, né, tem essa incumbência. E é muito legal que tem os dois termos usados ali, que são discípulos e apóstolos, né? Apóstolos são usados ali nos evangelhos, porque tem significados diferentes, né, e fazem parte da vida deles. Os discípulos são os aprendizes, né, todos que querem aprender. E os apóstolos, então Jesus usa esse termo para designar esses 12, que significa enviados, né? São os missionários, são os enviados por Jesus. Aqueles 12 ali, então, eram também tratados como apóstolos. Às vezes a gente tem essa dúvida também, né? E nós somos hoje essas pessoas que, como os discípulos, né, devem entrar nas casas, devem amar, né? E é muito legal uma frase que eu li: ame o outro, mas não vale escolher, né? Tem que amar todos, porque Jesus, a mensagem do Evangelho é para todos. Então, esses 12 foram designados e eles têm uma missão diferente, então, depois da ressurreição também, porque eles são testemunhas oculares, e a missão deles vai tomar uma amplitude muito maior. E é muito legal porque essa mensagem do Evangelho, depois de 2000 anos, chega até nós, então, e ela chega de forma abundante, de forma viva e de forma transformadora ainda hoje, embora Jesus não tenha escrito nenhum livro, justamente porque ela é uma mensagem empática, amorosa, que nos convida a toda a humanidade a dar as mãos e a lutar, né, para uma nova expectativa, né, da vida, que a gente tenha novos olhos, que a nossa oração não seja só aquela de Senhor, muda o outro, eu não consigo lidar com o outro, mas seja a oração, né, do tu e do ele, né, seja a oração do eu. Senhor, como eu posso fazer para aprender a lidar com o outro que é tão diferente de mim? Me ensina a lidar com aquela situação, né? Então, ela é o Evangelho, ele chama para nós essa responsabilidade de uma nova caminhada, uma nova maneira de caminhar, uma nova maneira de lidar com as pessoas, né, com os seres humanos à nossa volta, com amor, com empatia, trazendo para o centro aquele que estava invisível, como Jesus fez ali com o cego, né, com a mulher do fluxo de sangue, e trazendo essa epifania maravilhosa. Que o nosso domingo seja muito bom, tá? Obrigado por você ficar aí até o final e até logo.